Muitas pessoas têm o desejo de empreender, mas será que empreender é para todo mundo? Será que existem pessoas que têm mais propensão ao sucesso do que outras? Será que você tem esse perfil? Esse é o tema da nossa aula de hoje do Empreenda Class. Eu sou Thaís Bonilha, sou psicóloga, especialista em comportamento empreendedor e vou guiar você nessa jornada para levar a educação empreendedora a muito mais pessoas de forma gratuita. Hoje vamos falar sobre será que existe um perfil para empreender e será que eu e você temos esse perfil? Primeiro, a gente precisa deixar claro, alinhar o que de fato é empreender. O empreendedorismo, na verdade, ele é um fenômeno cultural que sim, pode ser aprendido. Ele é disseminado através de hábitos, práticas e também alguns valores pessoais. Então, empreendedora é qualquer pessoa que consiga transformar um conhecimento em riqueza e manter ativo o capitalismo. Então, empreender, resumindo, é você conseguir transformar uma ideia em riqueza, seja para a sua vida, seja para a sociedade. Porque a gente pode dizer que o empreendedorismo, ele converte tanto processos quanto pessoas, com a finalidade do quê? De trazer realizações pessoais e de trazer aí um desenvolvimento, um crescimento econômico para a sociedade. Isso tudo, pessoal, significa que qualquer pessoa que tenha o desejo e busque capacitação pode se tornar uma empreendedora de sucesso. Então, a resposta para a pergunta inicial, se você tem esse perfil, basta você desejar ter esse perfil. Existem pessoas que nascem empreendedora? Olha, vamos falar um pouquinho, antes de entrar nesse assunto, porque que nem todo mundo tem sucesso com empreendedorismo. Se qualquer pessoa que quiser empreender pode desenvolver o perfil de sucesso, porque que nem todo mundo que empreende tem sucesso. Vamos entender o que acontece aí, que faz com que muitas pessoas, inclusive a maioria, infelizmente, tenha fracassos, acumule fracassos ao invés de acumular conquistas, tá? E o motivo principal, gente, que faz com que as pessoas que empreendam fracassem, tá sim relacionado com um perfil ideal de empreendedor, sabe? Existem diversas pesquisas que falam sobre isso, qual o perfil ideal, quais são as competências principais para empreender. E num próximo vídeo eu posso trazer para vocês quais são essas competências. Mas hoje vamos falar da formação desse perfil, como ele se dá, né? Para que você possa buscar nas fontes reais, nas fontes realmente fidedignas, como desenvolver essas competências. Não adiantaria eu vir aqui trazer para você quais são as competências empreendedoras de sucesso, se antes eu não falasse com você onde são as fontes para você desenvolver essas competências. E hoje eu quero mostrar para você onde você vai para desenvolver essas competências. E aí depois a gente pode falar sobre quais são essas competências que garantem aí maior chances de sucesso. Na verdade, quando a gente fala em perfil empreendedor, a gente está falando de um conjunto de características pessoais, que são essas competências, mas a gente também está falando de conhecimentos que essa pessoa acumulou, a gente também está falando dos hábitos que ela possui e a gente também está falando de atitudes que ela tem. Tudo isso, todo esse conjunto é o que determina o perfil empreendedor de sucesso. E sim, existem determinadas características pessoais, existem determinados conhecimentos, existem determinados hábitos e existem determinadas atitudes que você precisa desenvolver caso você queira ter sucesso ao empreender. Então,
vamos entender por que é que nem todo mundo tem esse perfil, nem todo mundo desenvolve essas características, hábitos, conhecimentos e atitudes. E, ao meu ver, o grande problema, o grande responsável por isso é o nosso sistema educacional. Por quê? Porque o nosso sistema educacional, e talvez você concorde comigo ou não, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião, mas, a meu ver, o nosso sistema educacional não nos prepara para sermos empreendedores. Nos prepara, sim, para sermos funcionários. E eu tô falando isso tanto da escola básica quanto do nível superior. Mesmo as faculdades, mesmo faculdades de administração, faculdades de psicologia, faculdades de fisioterapia. Por que eu falo fisioterapia, psicologia, ortodontia? Porque essas universidades, elas formam profissionais liberais, certo? E advocacia, né, direito, e os profissionais liberais, eles estarão à frente de um negócio muitas vezes, mas mesmo essas universidades que preparam profissionais liberais, não os preparam para serem empreendedores. Os preparam para ter um trabalho, não para ter um negócio. Então, o nosso sistema educacional nos prepara para ter um salário, não para lucrar. E esse é o grande problema. É por isso que muita gente começa a empreender sem conhecimento de gestão de negócios, sem conhecimento de gestão empresarial, sem conhecimento do mercado. E na maioria das vezes esse fator é decisivo para o sucesso ou para o fracasso de uma empresa. Então esse é o grande motivo. Isso quer dizer o quê? Que não é culpa minha, não é culpa sua, né? Por a gente nascer num país onde o sistema educacional foca em formar CLTs, né? Em formar funcionários e não em formar empreendedores. Ok, se o nosso sistema educacional não nos forma empreendedores, por que é que então tem pessoas que são empreendedoras, têm esse perfil e outras não? Isso ainda não respondeu a essa pergunta. E aí a gente vai para o próximo tópico aqui que eu tenho para conversar com vocês, que está relacionado com essa resposta, né? Com resposta a essa pergunta. E aqui eu já quero fazer um alerta de polêmica, tá? Por quê? O que é o alerta de polêmica? Isso significa que o que eu vou dizer aqui é uma opinião muito pessoal e que podem existir muitas outras opiniões e que não dá pra gente dizer com exatidão o que é certo e o que é errado, porque a opinião pessoal de cada um envolve as crenças de cada um, o conhecimento de cada um, as vivências de cada um, e eu não tô aqui para dizer que a sua forma de pensar é certa ou errada, ou querer impor que a minha forma de pensar é a mais correta. O meu papel com a divulgação desses conteúdos é realmente ajudar aquelas pessoas que veem sentido naquilo que eu faço, daquilo que eu falo. Então, se de repente você não vê sentido nisso que eu vou te falar aqui, não tem problema, tá? Não precisa ter sentido para todo mundo, e eu sei que não vai ter sentido para todo mundo. Mas se fizer sentido para você, eu peço que você continue até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, porque eu vou te mostrar como é que você pode buscar desenvolver as competências empreendedoras, as fontes corretas para isso, tá bom? Então vamos lá, alerta de polêmica. O que acontece? Por que algumas pessoas têm sucesso e não têm sucesso se o nosso sistema educacional não nos prepara para sermos empreendedores? Primeira coisa, que é o alerta de polêmica, na minha opinião pessoal, tá, gente? Todo ser humano, ele tem em si mesmo, ele já nasce em si mesmo com o potencial de ser empreendedor. E vão ter teóricos que vão dizer que não, tá? Mas na minha opinião, sim, todo ser humano nasce com o potencial de ser empreendedor. É só você olhar para as crianças. Veja uma criança brincando, pega um negocinho desse aqui, já vira um castelo, já vira um prédio, já vira um trem, já vira um carro. Sabe, coisas assim inimagináveis, elas são tão criativas, elas encontram soluções para os problemas que elas têm ali na brincadeira.
se você realmente parar para observar uma criança brincando, olha, não dá para dizer que o ser humano não é empreendedor, porque uma criança brincando é a expressão do empreendedorismo para mim, sabe? A pessoa ali concretizando, realizando, ainda que de forma imaginativa, né? Porque é uma criança com as suas limitações cognitivas da sua idade. Mas, na minha opinião, a expressão de que todo ser humano ele é empreendedor por natureza está ao observarmos as crianças brincando. Mas isso tudo eu acredito por causa das minhas crenças pessoais, tá? Eu acredito que todos nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. E como filhas, e Deus é o criador desse universo e de todas as coisas. Portanto, a minha maior referência no empreendedorismo, com certeza, é meu Pai Celestial. E por eu acreditar que eu sou filha de Deus e que todo ser humano é filho de Deus, e por a gente encontrar na Bíblia que fomos criados e formados à imagem e semelhança de Deus, eu acredito que todos nós temos o perfil empreendedor por natureza divina. Então, por isso que eu falei que isso era polêmico, né? Porque isso está muito baseado nas minhas crenças pessoais, não está baseado em ciência nenhuma, porque é uma questão de fé, mas eu acredito que todo ser humano, ele tem em si a sementinha do perfil empreendedor, porque é filho de Deus, o maior empreendedor do universo. Por acreditar nisso, é que eu posso trabalhar com qualquer tipo de pessoa e acreditar que ela será capaz de ter sucesso com o negócio dela. E isso faz toda a diferença. Eu já tive uma aluna falando para mim que e uma aluna de grande sucesso, tá? Tem até um vídeo de uma entrevista minha com ela aqui no meu canal. Eu acho que o tema do vídeo é de faxineira empreendedora de sucesso. Quando ela entrou no meu treinamento, ela não tinha dinheiro, ela não tinha negócio, ela tinha acabado de sair de um divórcio onde ela saiu com uma mão na frente e outra atrás, ela não tinha autoestima, ela não tinha apoio, ela não tinha absolutamente nada quando ela entrou no meu treinamento. Nossa, Thaís, como é que ela entrou no treinamento sem dinheiro, né? Porque os treinamentos são pagos. Ela falou assim pra mim: Thaís, eu vou fazer o que for necessário para pagar. Se eu tiver que fazer mais faxina, porque na época quando ela entrou, ela estava trabalhando como faxineira. Se eu tiver que fazer mais faxinas para pagar esse curso, eu vou fazer. Porque eu realmente quero ser uma empreendedora de sucesso. Eu quero reverter a minha realidade. E depois, conversando com ela, né, a história dela é de muito sucesso. Durante o treinamento, ela começou a trabalhar, abrir um negócio para dar aulas para mulheres habilitadas que tinham medo de dirigir. Então ela começou dando aulas com um carrinho bem velho, um uninho bem velho. E durante o treinamento ela não só adquiriu mais um carro, como ela montou uma escola física para atender essas mulheres. Tudo isso durante o treinamento, em menos de 6 meses. Ela conquistou, ela foi de faxineira a dona de uma escola com funcionário, com 2 carros para atender mulheres habilitadas que tinham medo de dirigir. E ela, depois, dando a entrevista para mim, ela falou que o que motivou ela foi eu ter olhado bem nos olhos dela na reunião que nós tivemos para falar sobre o treinamento e dizer para ela que sim, eu acreditava no negócio dela. Ela precisava disso, de uma pessoa que acreditasse no negócio dela para que ela reunisse os recursos internos dela para fazer aquilo acontecer. Então, imagina, né, que eu trabalhando com empreendedores, com mulheres empreendedoras que têm o sonho de ter seu próprio negócio, eu não ia acreditar que qualquer mulher é capaz de empreender. Não tem como, né? Não teria como, porque eu viveria de forma incongruente com os meus valores e com as minhas crenças. Então é por isso que eu acredito que todo ser humano que desejar, ele pode empreender e ter sucesso, porque ele tem dentro dele, por natureza divina, o perfil empreendedor, tá? Respeito
respeito aqui a sua crença. Se você não acredita em Deus, se você não acredita na Bíblia, se você não acredita nessas coisas, não tem problema nenhum. Eu tô só compartilhando aquilo que eu acredito e que faz diferença na minha vida, viver de forma congruente com aquilo que eu acredito. E é isso que eu coloco no meu trabalho, é isso que eu coloco na minha vida diariamente, tá? Então, anota isso. Você é empreendedora por natureza divina. Agora, verdade seja dita, né? Além dessa parentalidade divina que nós temos e que nos confere o perfil empreendedor, existem também 3 outras formas da gente desenvolver esse potencial. Porque algo que a gente tem em potencial é algo que naquele momento ainda não está desenvolvido, ainda não está em curso, ainda não está em execução. Algo que eu tenho em potencial é algo que pode vir a se desenvolver. Vai depender de alguns aspectos, né? Principalmente aspectos que estarão nas suas mãos, você vai ver isso ao longo dessa aula, tá bom? Mas eu falei que existem 3 formas da gente desenvolver esse nosso espírito empreendedor, que eu acredito que vem com a gente desde do berço, né? Que vem com a gente lá do útero da nossa mãe, porque eu acredito que é a nossa natureza divina. Então, a primeira forma da gente desenvolver o nosso espírito empreendedor é através da nossa criação, né? Da criação que nós recebemos dos nossos pais, ou do nosso círculo de relacionamento, né? Então, por exemplo, se você tiver pais que são empreendedores e que têm sucesso, é bem provável que a sua criação ela vai ser diferente de pessoas que não têm pais empreendedores, ou de pessoas que tiveram pais empreendedores, mas que os pais fracassaram ao empreender. É bem provável que os seus pais te preparem para conquistar muito mais na sua vida, te preparem para mostrar que tudo está nas suas mãos, que você não é refém nem das circunstâncias, nem das outras pessoas, que ninguém pode dizer para você o quanto vale a sua hora. Olha isso. É bem provável também que os seus pais ensinem que ninguém controla os seus resultados a não ser você mesmo, que é preciso assumir riscos calculados, que a vida tem muito mais para entregar, que existem muitos problemas no mundo que precisam ser solucionados e você pode ser a solução para isso. Enfim, se você teve ou tem pais que são empreendedores de sucesso, é bem provável que você tenha uma criação que vá desenvolver esse espírito empreendedora em você. Agora, se você teve pais que tiveram negócios que faliram, que deixaram endividados, é bem provável que os seus pais eles vão desejar para você uma carreira pública, porque tem mais segurança, porque tem mais estabilidade. É bem provável que se você vier com a ideia de abrir um negócio, eles vão tentar te convencer do contrário, dizendo que isso não é bom, que é furada, que você é louca, que você já viu os problemas que eles tiveram. Então, a depender da nossa criação, né, da criação que a gente recebe dos nossos pais, talvez a gente desenvolva ou não esse nosso espírito empreendedor. E é uma coisa que a gente não vai controlar, né? Tá fora do nosso controle nesse quesito. Eu posso dizer que eu tive sim uma criação que propiciou o empreendedorismo. Embora meus pais, eles foram empreendedores, na verdade eles são empreendedores, né? Porque não é porque você não tem um negócio aberto que você deixa de ser empreendedor, porque empreender é muito além do que se abrir um negócio e se ter uma empresa. Então os meus pais eles são empreendedores, eles mostraram isso muito cedo pra gente, mesmo que eles tivessem tido experiências negativas ao ter empresa, né, eles conseguiram passar isso pra mim, pelo menos. Não só para mim, mas para alguns dos meus irmãos. Outros irmãos já viram essa experiência de uma maneira completamente diferente e já foram buscar a segurança e estabilidade de um concurso público, por exemplo. Então, cada pessoa também vai interpretar aquela experiência de uma maneira ou de outra. Mas eu me lembro, por exemplo, que quando eu tinha 12 anos, eu queria ter meu próprio dinheiro. Então eu já tinha essa coisa, sabe? De olha, não posso trabalhar porque, né, sou menor de idade, mas quero ter meu próprio dinheiro. E eu fui falar com a minha mãe
E ela falou assim, bom, então você vai ter que dar um jeito de fazer seu próprio dinheiro, mas eu vou te ajudar. Então ela se inscreveu na Avon e passou para mim, olha, eu me inscrevi na Avon, mas é você que vai vender, é você que vai fazer tudo para você e o dinheirinho vai ser seu. E eu falo que essa foi a minha primeira experiência empreendedora, porque eu tive que realmente aprender a vender, que significava falar com pessoas que eu não conhecia e eu era super tímida. Eu tive que aprender a tirar pedido, eu tive que aprender a falar de produtos para poder vender esses produtos, eu tive que aprender a cuidar da nota fiscal, eu tive que aprender a fazer cálculo de porcentagem de cabeça muito rápido, porque a minha comissão era por porcentagem, né? Eu lembro, era 30% que eu ganhava de comissão sobre cada venda. Então, eu batia o olho assim, eu já sabia fazer o cálculo, isso tudo com 12 anos. Eu tive que aprender sobre logística, porque eu recebia toda a caixa da Avon, eu tinha que abrir e separar produto de cada cliente. Eu tive que aprender sobre entrega de produtos. Então, assim, sobre troca de produtos, quando o produto vinha errado, como é que eu trocava. Tudo isso eu tive que aprender com essa experiência e foi muito rico para mim. Foi muito rico mesmo. Foi uma época, assim, que eu me lembro de forma muito saudosa, porque realmente me ensinou muitas coisas. Então, a depender aí da sua criação, você vai ou não desenvolver esse espírito empreendedor. E vários outros momentos da minha vida eu fui empreender e eu conto esses outros momentos em alguns outros vídeos por aqui. Mas a segunda forma de você desenvolver esse espírito empreendedor é através da necessidade. E olha, a necessidade é a grande responsável disparado em formar empreendedores no nosso país, empreendedores no Brasil. A maioria dos empreendedores no Brasil são empreendedores por necessidade. E o motivo é óbvio, né? Um país que tem um alto índice de desemprego, né? Quando não existem oportunidades à nossa disposição, o brasileiro ele tem que ir lá e criar a sua própria oportunidade, né? Então, na verdade, a necessidade, ela, por conta muitas vezes de um desemprego, ela leva a pessoa a empreender. Outra coisa que também é uma necessidade, mas não está tão relacionada com o desemprego, é o fato da pessoa ela se sentir incomodada, descontente com o modus operandi da coisa. Então, de repente, ela trabalha numa empresa, só que a empresa não tem valores alinhados com os valores dela e ela começa a ficar incomodada de trabalhar ali, ela começa a pensar, poxa, se eu tivesse meu próprio negócio, eu poderia fazer de outro jeito. Eu vivi essa experiência também na minha vida, quando eu trabalhava numa multinacional, eu era supervisora de vendas, batia meta todos os meses, mas os valores da empresa, os valores da equipe de liderança acima de mim não estavam coerentes com os meus valores, estavam indo contra os meus valores. E aquilo me deixou muito angustiada por muito tempo. Eu entrei num processo depressivo por causa disso e eu tive que sair daquela empresa, porque senão eu ia adoecer cada vez mais. E isso também avivou em mim a vontade de ter meu próprio negócio, de fazer as coisas de acordo com os meus valores e de fazer da maneira que eu acreditava ser correta serem feitas, né? Então, a necessidade, ela também leva as pessoas que estão incomodadas com a forma como as coisas acontecem a empreender. Outra coisa que a necessidade também leva as pessoas é a querer conquistar muito mais. Elas começam a ver que trabalhar por um salário fixo começa a ser pouco para tudo que ela quer conquistar. E ela sabe que se ela trabalhar para ela mesma, ela tem a possibilidade de ganhar muito mais. E não vai ser outra pessoa que vai vir dizer para ela quanto é que vale a hora dela, quanto é que ela vale. Isso também era uma coisa que me incomodava muito. O meu supervisor vir dizer para mim quanto é que o meu trabalho e quanto eu valia. E eu sabia que eu poderia valer muito mais para a empresa. Então, isso tudo me incomodava. Então, essa necessidade, muitas vezes, de desemprego, de querer fazer as coisas de forma diferente, de querer conquistar muito mais, levam as pessoas a empreender. E quando você entra no mundo do empreendedorismo, querendo ou não, por bem ou por mal, você vai aprender a empreender. As pessoas que não aprendem, elas realmente desistem no meio do caminho.
E a terceira forma de você buscar desenvolver o seu espírito empreendedor, e que eu acredito que é a forma ideal, que todos deveriam fazer isso, independente se você teve ali uma criação empreendedora, se você começou a empreender por necessidade, que é o investimento em capacitação. Existem sim muitas pessoas que querem empreender e que sabem que precisam se preparar para empreender. Porque veja só, se eu quero ser um médico, uma médica, eu sei que eu vou ter que estudar 5 anos da faculdade, depois mais 3 anos, 2 anos de especialização, depois de residência, depois mais não sei quantos anos de especialização. Se eu quero ser uma advogada, eu sei que eu vou ter que estudar 5 anos da faculdade de Direito, depois eu vou ter que passar na prova da OAB para poder atuar como advogada. Se eu quero ser uma psicóloga, eu sei que eu vou ter que fazer 5 anos de faculdade, depois eu vou ter que fazer mais 2 anos de especialização. Então, todas essas profissões, todo mundo aceita que precisa haver uma capacitação. Porque cargas d'água, para empreender, as pessoas acham que não precisa de capacitação. Precisa sim. E aquelas pessoas que reconhecem isso logo no início são as pessoas que têm mais chances de ter sucesso. São aquelas pessoas que realmente já começam de uma maneira diferente, já começam as suas empresas na fase madura. Existem 3 fases de desenvolvimento da empresa: infância, adolescência e maturidade. A maioria começa na infância até passar pela adolescência, só que tudo isso traz muitos prejuízos. Você pode sim começar uma empresa já na fase da maturidade, desde que você se capacite antes em gestão de negócio, em gestão empresarial, para poder comandar o seu negócio. Isso é muito importante. E algumas pessoas começam dessa maneira. Algumas pessoas, antes de empreender, eu recebo muitas pessoas assim, atrás dos meus treinamentos. Olha, Thaís, eu ainda não sou empreendedor, eu pretendo abrir uma empresa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas eu já quero buscar capacitação nessa parte para eu poder começar da maneira correta. Nossa, aleluia quando eu escuto isso, porque, gente, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Me diz o seguinte, é mais fácil trocar a roda de um carro com ele andando ou com ele parado? Com ele parado? Só que a maioria dos alunos que entram já tá com o carro andando, né? Já tá com a empresa já aos trancos e barrancos. Então, quando vem um aluno que já vem com esse posicionamento, eu já falo, esse já tá muito mais maduro para começar um negócio, porque já reconhece a necessidade de se capacitar e faz toda a diferença isso. E eu, pessoal, não querendo assim me gabar, nem nada disso, nem ser orgulhosa, nada disso, mas eu me considero uma empresária de sucesso, uma empreendedora de sucesso. Veja, a minha última turma, a gente está no ano de 2021, hoje é março de 2021, e a minha última turma da minha formação para empresários teve um faturamento de mais de 120 mil reais. E isso eu tô falando de uma turma apenas, tá? Agora eu tenho em funcionamento 2 turmas. Mas isso eu não consegui da noite pro dia. Isso não foi sem muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muita preparação. Eu tô há 10 anos trabalhando com isso, eu tenho outra empresa em outro segmento. Então, assim, foi uma longa jornada regada a muitos erros, regada a muita frustração, regada a muita decisão ruim. Eu já fali 2 vezes. Numa dessas falências eu acumulei uma dívida de mais de 100 mil reais. Foi muito sofrimento, foi muita lágrima derramada, foi muita tristeza. E sabe o que eu aprendi nessa minha jornada a duras penas? É que sim, empreender e ter sucesso no empreendedorismo requer sim um perfil empreendedor que tem determinados comportamentos, determinado conhecimento, determinados hábitos, determinada mentalidade para se ter sucesso. Eu aprendi isso com essas experiências negativas ao empreender. Mas sabe o que eu aprendi também nessa minha jornada toda? Porque aí, de tanto bater cabeça, eu fui buscar capacitação, né? Eu fiz muitos cursos, eu investi muito dinheiro em treinamento, em livros, me relacionei com pessoas de sucesso, empreendedores de sucesso, tudo para poder aprender de uma vez por todas como empreender
com chances de ter sucesso. E eu descobri que não precisava ter sido da forma como foi. É claro que eu valido sim a minha história, eu valido sim a minha jornada, foi de muita dor, foi de muito sacrifício, mas eu fui forjada no fogo, mas me tornou quem eu sou hoje. Mas eu reconheço que não precisava ter sido desse jeito. A jornada empreendedora poderia sim ter sido muito mais leve, bem menos cheia de decisões ruins, bem menos cheias de erros e, portanto, bem menos cheias de consequências negativas, tá? E é isso que eu quero dizer para você. Aquela história que muitas vezes a gente ouve por aí de que você precisa falir pelo menos 3 vezes para ter sucesso. Isso é um mito. Por favor, não acredita nisso. Você não precisa falir para ter sucesso. O que você precisa é buscar capacitação antes de empreender, ou se você já está empreendendo, era para ontem, né? Buscar essa capacitação, porque é a capacitação que vai trazer o sucesso para você. Você não precisa cometer seus próprios erros para aprender. Ou acaso você precisa levar uma queimadura de, sei lá, 3º grau para entender que não pode jogar água quente no seu braço? Não. Se eu falar para você, olha, não joga água quente no seu braço que você vai ter uma queimadura de 3º grau, já é suficiente para você não ter que passar por essa experiência ruim. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Você não precisa falir para aprender a empreender. O que você precisa é buscar capacitação para aprender a empreender. E aí sim desenvolver o seu perfil empreendedor, o seu espírito empreendedor que já está aí por natureza divina. Então lá no começo, né, da minha história, se eu tivesse lá no começo investido em capacitação, eu tenho certeza que hoje eu estaria num outro patamar e que eu conquistei hoje. Eu tenho minha casa própria, meus filhos estudam na melhor escola, a gente é sócio de um clube. Isso falando só dos benefícios materiais, né? Porque ainda tem os benefícios da minha autoestima, que hoje eu me sinto realizada profissionalmente, hoje eu amo o que eu faço. Hoje eu sou dona do meu tempo e se eu tiver um dia que eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Se tiver um dia que eu tiver que trabalhar 300 horas no dia, eu vou trabalhar, mas isso porque eu quero. Eu estou no comando. Então foram muitos os ganhos. Eu falo que o empreendedorismo, ele me deu liberdade e o protagonismo da minha vida. Porque antes eu era refém das circunstâncias. Antes eu era refém do que os outros diziam que eu valia. Antes eu era refém dos resultados que eu não tinha. E o empreendedorismo, ele me empoderou, ele me mostrou que eu sou capaz de realizar qualquer coisa e isso foi libertador para minha autoestima, para minha independência financeira, para minha realização pessoal. Isso foram os maiores benefícios, na verdade, que o empreendedorismo me trouxe. Portanto, eu te digo, você quer empreender? Você quer ser dona do seu negócio, dona da sua vida, dona do seu tempo? Você quer ser independente financeiramente? Você quer se sentir realizada profissionalmente? Você quer construir um negócio que te permita ter qualidade de vida e tempo para cuidar de si mesma, cuidar da sua família e ainda assim ganhar dinheiro e ainda assim comprar suas coisas e ainda assim realizar seus sonhos? Então, antes de investir no seu negócio, invista em você. Por quê? Por que você deve investir em você? Você deve investir em você para você se tornar empreendedora antes mesmo de abrir um negócio. Lembra que eu falei? Empreender vai muito além de você abrir um negócio. Você se torna empreendedora da sua vida antes mesmo de abrir um negócio. Então, isso é muito importante, porque o que a maioria faz, gente? A maioria pega o dinheiro e investe no negócio. Enche o estoque, investe na fachada, investe na estrutura do negócio, contrata pessoal, paga o contador para abrir CNPJ, investe tudo no negócio e não investe na pessoa que vai dirigir o negócio. E aí o que acontece? É desastre. Por que é desastre? Porque é a mesma situação assim. Imagina você compra uma Ferrari, só que você não sabe dirigir e não tem carteira de motorista. Porque você investiu todo o dinheiro na Ferrari e não sobrou nada para você investir em aprender a dirigir. E aí você sai acelerando nas ruas com a Ferrari. O que vai acontecer? É um desastre. E é exatamente assim que acontece com os empreendedores que não se capacitam. Eles investem no negócio, não investem em capacitação de gestão empresarial para dirigir aquele negócio
E aí acontece o que o Sebrae já identificou nas pesquisas que ele fez da causa mortes das empresas, que é o seguinte dado: 67% das empresas fecham as portas em menos de 5 anos. E sabe qual o motivo? Não é a crise que o país passa, não é crise econômica, não é nenhum tipo de crise, não é o mercado, não é o concorrente, não é um problema no produto ou no serviço. O principal motivo que leva 67% das empresas à falência antes de 5 anos são os comportamentos do empreendedor que está à frente daquele negócio. São os comportamentos inadequados do empreendedor que está à frente daquele negócio. Então você precisa, antes de mais nada, a fonte para você buscar desenvolver o espírito empreendedor, o perfil empreendedor de sucesso, é buscar capacitação em gestão empresarial e gestão de negócios. Aí sim, você vai estar pronta para ter um negócio que realmente vai enriquecer a sua vida e não drenar a sua vitalidade. Empreender enriqueceu a minha vida em todas as áreas, E eu tenho certeza que pode fazer isso por você também, mas você tem que começar da maneira correta, tá bom? Pessoal, esse era o vídeo, essa era a aula que eu queria compartilhar com vocês, mais uma aula aqui do Empreenda Class. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui, deixa a sua opinião, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem mais você conhece. Se você quer que eu faça um vídeo sobre quais são as competências empreendedoras, coloca aqui abaixo e a gente se vê no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula do projeto Empreenda Class. Até mais!